Um carro a cada 5 segundos. Essa será a frequência de produção na linha de montagem da Gigafactory da Tesla em Austin, Texas. A fábrica de carros mais rápida do mundo leva cerca de 30 segundos por carro após um século de aperfeiçoamento da linha de montagem. O plano da Tesla para bater esse recorde é eliminar a linha de montagem e a oficina de pintura da fábrica. Isso, por fim, significa passar o trabalho para robôs humanoides incansáveis. Isso já ocorre hoje. Carros dessa linha saem sem volante, pedais ou porta de carregamento, e ao serem finalizados, vão embora sozinhos. Hoje, vamos percorrer toda a máquina que a Tesla está construindo, desde as gigafábricas que os trouxeram até aqui, passando pelo processo de montagem sem caixas que eles inventaram para o Cybercab, até a força de trabalho robótica. Isso pode levar essa matemática além do que qualquer montadora já fez. Vamos começar. Como disse, a Tesla quer fabricar um carro a cada 5 segundos em breve aqui. Mas hoje, com que rapidez realmente produzem carros? O relatório mais recente aos acionistas detalha essa capacidade de cada fábrica. Fremont pode produzir mais de 550 mil Model 3 e Wix por ano. A Giga Xangai pode construir mais de 950 mil. A Giga Berlim pode construir mais de 375 mil Model X. E a Giga Texas pode construir mais de 250 mil Model X, além de mais de 125 mil Cybertrucks. Cada fábrica tem sua função. Fremont e Texas atendem a América do Norte. Berlim iniciou em 2022 produzindo Model X para a Europa. Xangai abastece China e mercados de exportação. Nevada fornece baterias e motores para várias delas. Somando tudo isso, as fábricas da Tesla estão atualmente preparadas para produzir mais de 2,25 milhões de veículos por ano, todos totalmente elétricos com um grande pacote de baterias, a partir de apenas 4 fábricas de veículos. Isso se compara aos grandes da indústria que tem várias fábricas. A 31.536.000 segundos em um ano, então, operando em capacidade máxima, isso equivale a um carro novo a cada 14 segundos. Nenhuma linha individual está se movendo nem de perto tão rápido assim. Essa é a média de todas as fábricas que a Tesla opera, todas produzindo carros em paralelo, o que torna a ideia de uma única linha superar o ritmo combinado de toda a empresa quase 3 vezes ainda mais difícil de entender. Mas a Tesla não operou em plena capacidade no ano passado. Eles produziram 1.654.667 veículos em 2025, o que dá uma média de um carro novo a cada 19 segundos. Isso ocorre pela demanda, pois as entregas de 2025 foram menores que no ano anterior, e também por uma restrição citada pela Tesla no relatório para acionistas. Citação: a limitação na produção de veículos ainda é a capacidade dos pacotes de baterias. Houve pontos positivos, com a Giga Berlim batendo recordes de produção no primeiro trimestre deste ano, mas além de tudo isso, a Tesla acabou de descontinuar totalmente 2 modelos. O Model S e o Model X encerraram a produção em maio passado, após mais de uma década, e o motivo pelo qual eles foram descontinuados tem a ver com o que vamos discutir mais adiante. Carros mais novos da Tesla foram projetados considerando as fábricas existentes. O Model Y Standard e o Model 3 Standard, lançados no último outono, são fabricados nas mesmas linhas dos demais Model 3 e Kios. E o material da Tesla descreve essa estratégia diretamente, citando: aproveitar e otimizar nossa capacidade de produção existente antes de construir novas fábricas e linhas de produção. A Tesla não constrói novas fábricas para a linha atual, pois toda a capacidade está sendo usada em outro local. Para reduzir de 19 para 5 segundos no mundo real, a Tesla precisa quase quadruplicar a produção sem aumentar proporcionalmente o número de fábricas, e esse plano vem sendo desenvolvido desde 2010. Ao observar a Tesla, nota-se que sua vantagem de longo prazo pode estar nas baterias ou no software. Mas de acordo com o CEO Elon Musk, lá em 2020, abre aspas, a vantagem competitiva de longo prazo da Tesla será a manufatura. A Tesla comprou sua primeira fábrica em Fremont, Califórnia, em 2010 de uma antiga joint venture entre a GM e a Toyota, e produziu o primeiro Model S ali de lá em 2012. Naquela época, o processo era similar ao de outras fábricas de carros. As prensas estampavam painéis a cada 6 segundos e a funilaria unia tudo com 5 métodos diferentes. A carroceria pintada seguia para a montagem geral, onde robôs instalavam bancos e colavam para-brisas enquanto tudo se movia por trilhas magnéticas. Depois, o carro saía do outro lado. A Tesla produziu um Model S do zero a cada 3 a 5 dias. Em 2017, lançou o Model 3 e enfrentou o inferno de produção, como descreveu. A Tesla tentou automatizar quase tudo de uma vez, e isso deu tão errado que Elon descreveu assim: citação: tínhamos uma rede complexa de esteiras transportadoras que não funcionava, então eliminamos tudo. Elon ficou conhecido por dormir na fábrica na pior fase. E desse fracasso veio o algoritmo de 5 etapas descrito na biografia de Walter Isaacson.
Questione cada requisito, elimine qualquer parte ou processo que puder, simplifique e otimize, acelere o tempo de ciclo e só então automatize. A Tesla aprendeu em Fremont, da forma mais difícil, que automatizar por último é essencial, influenciando tudo o que fizeram depois. Na mesma época, a Tesla se uniu à Panasonic para criar a maior fábrica de baterias do mundo em Nevada, produzindo baterias e motores do Model 3 e sistemas de armazenamento. Depois vieram as tendas. Em 2018, a Tesla construiu uma grande estrutura semi-permanente no estacionamento de Fremont para instalar uma linha de montagem extra, o que ajudou a empresa a superar a meta de 5.000 Model 3 por semana até o meio do ano. Elon depois admitiu que a empresa quase faliu nesse período, e desde então a Tesla afirmou que Fremont se tornou a fábrica de carros com maior produção nos Estados Unidos. Em janeiro de 2019, a Tesla iniciou as obras da Giga Shanghai, sua primeira fábrica de veículos projetada do zero. Na cerimônia, Elon Musk disse, abre aspas, esta será a gigafábrica da Tesla mais avançada. Com esses recursos, construímos a fábrica em tempo recorde e esperamos iniciar a produção do Tesla Modelo 3 até o fim do ano, com produção em volume no próximo ano. Geralmente, estendemos os prazos do Elon, mas o primeiro Modelo 3, feito na China, saiu da produção em novembro, cerca de 10 meses após o início das obras. Na época, a equipe da Tesla afirmou que quase não havia funcionários na linha de produção. Quase todas as etapas do processo de produção são realizadas com robótica avançada, toda conectada a um único sistema em nuvem. Projetar uma fábrica do zero, em vez de herdar uma, fez grande diferença e influenciou todas as fábricas da Tesla posteriores. Depois veio a inovação que outros fabricantes ainda buscam. A ideia veio de um brinquedo do Model S que Elon levou a uma reunião. Segundo a biografia de Walter Isaacson, parecia uma miniatura fiel do carro real. Ao desmontar, percebeu que até possuía suspensão interna. Mas toda a parte de baixo do carro era uma peça única de metal. Em reunião com a equipe, Musk colocou o brinquedo na mesa e perguntou: por que não podemos fazer isso? A equipe, é claro, retrucou dizendo que não existia nenhuma máquina de fundição nem perto desse tamanho, mas a resposta de Elon foi: peça uma máquina de fundição maior. Não é como se isso fosse quebrar as leis da física. A empresa italiana Hydra aceitou esse desafio e a Gigapress nasceu. Isaacson relata em sua biografia: as máquinas injetam alumínio fundido em moldes de fundição a frio, produzindo em 80 segundos um chassi inteiro que antes exigia mais de 100 peças soldadas, rebitadas ou coladas. A traseira do Model 3 tinha 70 peças estampadas, enquanto no Model Y a Tesla reduziu para apenas 2. A Reuters informou, abre aspas, para a Tesla, o uso de um único componente na parte traseira do Model Y com seu modelo mais vendido permitiu reduzir os custos relacionados em 40%. A mudança permitiu à Tesla retirar cerca de 600 robôs da montagem. O segundo passo do algoritmo é eliminar todas as peças ou processos possíveis, e a Gigapress removeu centenas deles. A célula de bateria 4680, detalhada pela Tesla no Battery Day 2020, permitiu criar um pacote estrutural, onde a bateria vira o assoalho do carro e os bancos são fixados diretamente sobre ela. Quando os especialistas da Monroe e associados desmontaram um desses, mostraram como esse método eliminou etapas da montagem geral. Agora vale notar que alguns desses avanços não chegaram até a versão de produção do Model Y que vemos hoje. A Tesla deve adotar isso no Model X, mas a Cybertruck já usa bateria estrutural, enquanto o Model X produzido atualmente na maioria das fábricas não utiliza. O Model Y chegou em março de 2020 e aproveitou esses avanços para se tornar o carro mais vendido do mundo por anos. A Cybertruck inovou com as maiores peças fundidas já usadas em um veículo, feitas por uma prensa de 9.000 toneladas. Aquele mesmo conceito de bateria estrutural que mencionamos, direção steer-by-wire, uma arquitetura elétrica de 48 volts e controladores Ethernet. Esses dois últimos são fáceis de ignorar, mas importantes para a montagem rápida. Carros usam sistemas de 12 volts há décadas, exigindo fios grossos e pesados para as cargas, além de cada sensor e interruptor precisar de um fio próprio até o controlador central. Quilômetros de fios percorrem um veículo moderno e os chicotes elétricos ainda são majoritariamente montados e instalados à mão. Veja o exemplo de uma única porta. Ela tem sensores que avisam ao computador se está aberta ou fechada, botões para vidros, travas e alto-falantes, e geralmente cada item usa um fio próprio na carroceria. Com 48 volts a fiação reduz, e com Ethernet cada componente conecta ao controlador local mais próximo. Em vez de se estender por todo o carro, isso eliminou a maioria dos fios cruzando o veículo na Cybertruck. E menos fios significa menos montagem manual em cada carro. Os concorrentes perceberam isso. Em 2023, a Reuters informou que a Toyota planejava adotar o Gigacasting da Tesla. Para aumentar desempenho e reduzir custos dos futuros veículos elétricos,
vindo da empresa que criou a produção enxuta, modelo copiado por toda a indústria por décadas. Em maio, a Toyota cancelou o sedã elétrico Lexus, que seria seu primeiro modelo principal com GigaCast. Afirmam que a tecnologia será usada em modelos futuros, mas após 3 anos copiando o processo, nenhum Toyota com GigaCast foi produzido. Cada uma dessas melhorias tornou as peças do carro mais simples, mas a forma como essas peças se juntam na própria linha de montagem é a única coisa que nenhuma delas alterou. Antes de a Tesla mudar isso, assunto que abordaremos em breve, eles levaram o método antigo ao limite físico. A Giga Shanghai hoje é a fábrica mais produtiva que a Tesla já construiu, e dependendo de como você mede, a fábrica de carros mais produtiva que qualquer um já construiu. Quando o veículo número 4 milhões saiu da linha de produção em dezembro, a Tesla afirmou: como fábrica de automóveis mais eficiente do mundo, a Giga Fábrica de Xangai produz um veículo aproximadamente a cada 30 segundos. Lars Moravi, chefe de engenharia de veículos da Tesla, apresentou um número mais conservador em entrevista ao especialista em manufatura Sandy Monroe. Ele disse: Xangai, eles operam 2 linhas para o modelo Xto e devem estar perto de 35 segundos. Um carro pronto sai da linha de montagem de Xangai a cada 30 segundos todos os dias. A fábrica levou pouco mais de 30 meses para produzir seu primeiro milhão de carros. O salto de 3 para 4 milhões levou menos de 14 meses. Em 2025, Xangai fabricou mais de 851 mil veículos, representando mais da metade das entregas globais da Tesla. Só em dezembro, a fábrica bateu recorde com mais de 97 mil carros em um mês. A cadeia de suprimentos que a abastece é igualmente impressionante, com 95% das peças sendo fornecidas localmente por mais de 400 fornecedores de primeiro nível, a maioria deles a menos de 4 horas de carro da fábrica. Xangai é o centro global de exportação da Tesla, enviando carros para a Ásia, Europa e Austrália, com exportações mensais acima de 35 mil veículos no último outono, e segue em expansão. O 900º veículo da Tesla, um Model Y branco, saiu desta linha exatamente no último dia de 2025. Então, é assim que fica uma versão totalmente otimizada do processo tradicional, e esse ritmo é praticamente o mais rápido que alguém já conseguiu alcançar. Ficar significativamente mais rápido aqui significa mudar o que uma linha de montagem realmente é, e foi exatamente isso que a Tesla revelou em 2023. Em março de 2023, a Tesla fez o Dia do Investidor e detalhou uma reformulação completa de como um carro é montado. Lars Moravi chamou o processo tradicional de bobo ao explicar uma ilustração e ao analisar as etapas é difícil discordar. Você pega os painéis estampados, solda eles formando a carroceria, coloca as portas, pinta tudo, tira as portas de novo, enfia todo o interior pelas aberturas das portas. Levanta o carro, encaixa a bateria por baixo, parafusa os bancos, coloca os vidros e depois recoloca as portas que você tirou antes. Se algo der errado em uma estação, toda a linha para. Assim, quase todos os carros do mundo têm sido fabricados nos últimos 100 anos. O processo Unbox foi o que a Tesla revelou nesse evento, e ele divide o carro em grandes submontagens. Dianteira, traseira, laterais e assoalhos são montados como módulos abertos, permitindo que pessoas e robôs trabalhem em todas as superfícies simultaneamente sem a necessidade de entrar e sair de uma carroceria fechada. E então, uma etapa final de montagem une tudo em um veículo acabado com essa montagem paralela alimentando uma linha final muito menor. A Tesla chama os ganhos que eles obtêm aqui de densidade de operadores e eficiência espaço-tempo, o que significa mais pessoas e mais robôs trabalhando no mesmo carro ao mesmo tempo, em menos espaço. Sem pessoas entrando ou saindo de uma carroceria selada, grande parte do processo é automatizada, e falhas em uma estação não paralisam toda a fábrica, pois outros módulos seguem construindo em paralelo. Agora, é claro, ainda haveria gargalos que aconteceriam como resultado, e você teria um monte de peças extras aqui, mas você realmente pode ajustar e resolver isso enquanto mantém todo o resto funcionando. A Tesla projetou que essa abordagem reduziria a área de montagem de uma fábrica em 40%, diminuiria a necessidade de mão de obra em 30% e reduziria os custos de produção em até 50%. O plano original era estrear tudo isso em uma nova fábrica no México, aperfeiçoar lá e depois replicar a fábrica otimizada no mundo. Naquela época, esperávamos que isso fosse para o dirigível mais barato deles, de $25 mil. Mas os planos mudaram para a Gigatexas, onde engenheiros da Tesla poderiam interar na linha pessoalmente. A linha existente permanece na linha tradicional, já que a Tesla deixou claro que o Model 3 e o Model X continuarão funcionando exatamente como fazem hoje, com o processo Unbox reservado para os produtos desenvolvidos especificamente daqui para frente. O processo de montagem também representava apenas cerca da metade daquela visão do Dia do Investidor. A Tesla revelou uma nova geração de trem de força, com 75% menos carbeto de silício e motor de ímã permanente sem minerais de terras raras.
controladores totalmente projetados pela Tesla e uma fábrica de trem de força com metade do tamanho, tudo para reduzir $1.000 no custo de cada carro. Cada parte disso foi projetada para o mesmo produto futuro para o qual o processo unbox foi pensado, e eventualmente esse produto se tornou apenas o Cybercab. A Tesla apresentou o Cybercab no We Robot em outubro de 2024 em um estúdio em Los Angeles, com uma frota de 20 veículos levando convidados, junto a dezenas de Model Ys autônomos. Eu sou Ryan Shaw e estive nesse evento. O próprio Cybercab é diferente de tudo que a Tesla já fez. É um coupé de 2 lugares, com cerca de 4,20 metros de comprimento, visivelmente mais curto que um Model 3 com portas borboleta que se abrem para cima sozinhas, sem maçanetas em lugar nenhum e um porta-malas de verdade na traseira. Por dentro não há volante nem pedais. Há só 2 assentos tipo lounge e uma tela central de 20,5 polegadas, o maior display já usado pela Tesla em um veículo. Ela usa uma bateria de aproximadamente 35 kWh, mais ou menos o tamanho que você encontraria em um Chevy Bolt básico, suficiente para cerca de 200 milhas com uma eficiência de cerca de 5,5 milhas por kWh. Por isso, a Tesla chama este de o veículo elétrico mais eficiente já construído. O carro não tem porta de carregamento em lugar nenhum, mas vimos em protótipos que há uma escondida no para-choque traseiro, pois ainda é usada nesses modelos. Mas não deveria ter porta de carregamento, pois ele carrega sem fio em uma base indutiva de 19 kW, sobre a qual o carro se posiciona sozinho, já que um robotáxi não se conecta sozinho. O porta-malas dianteiro também segue o design sem motorista. Lars Moravy confirmou que quase todo o espaço serve como reservatório de fluido para os lavadores das câmeras. Isso ocorre porque um carro autônomo precisa manter suas lentes limpas. Os painéis da carroceria são de poliuretano com cor já no material, eliminando a necessidade de cabine de pintura na fábrica do Cybercab, algo inédito na produção em massa de carros. Ele apresentou essa troca dizendo, sem casca de laranja, sem escorrimento de tinta, e as unidades de lançamento parecem ter sido atualizadas para um dourado brilhante. Segundo um engenheiro do programa, a estrutura usa cerca de 80 peças, enquanto o Model Y precisa de cerca de 200 peças. O preço-alvo é abaixo de $30.000. A Tesla também planeja vender o Cybercab diretamente para os consumidores por esse preço, então um proprietário individual poderia comprar um e colocá-lo para trabalhar na rede Robo-Robotaxi. O carro foi projetado especificamente para um único trabalho, transportar pessoas na rede Robo-Robotaxi da Tesla, que já está operando corridas totalmente autônomas em Austin, Dallas e Houston usando Model Y Keys. Espera-se que o Cybercab seja muito barato de operar. Com 2 assentos, um piso completamente plano e braille nos controles internos, cada decisão de design aqui remete a esse único caso de uso. Então, enquanto existem outros robotáxis por aí, a fabricação é onde o robotáxi da Tesla se diferencia de todos os outros. A Waymo lidera o setor em corridas pagas, com cerca de 500 mil por semana, usando uma frota de apenas 3 mil veículos, pois cada um é caro de modificar. O co-CEO da Waymo afirmou que o hardware da 5ª geração dos robotáxis acrescentou cerca de $100.000 por veículo, além do Jaguar I-Pace, que custa cerca de $75.000, sendo cada um adaptado e não construído especificamente para isso. A Tesla planeja fabricar um robotáxi exclusivo por menos de 1/3 do custo dos sensores da Waymo, em uma linha capaz de produzir milhões de unidades. Independentemente do que você pensa sobre o uso só de câmeras, essa diferença é a vantagem de fabricação que Elon mencionou em 2020. A Tesla exibiu as primeiras imagens da linha Unboxed em operação na reunião de acionistas de novembro de 2025, quando Elon afirmou: "A produção ocorre nesta fábrica e começa em abril do próximo ano." O primeiro Cybercab foi produzido na Giga Texas em 17 de fevereiro deste ano. Os carros de validação que estavam sendo testados em vias públicas antes disso tinham aquela cor dourada fosca, mas agora eles estão saindo da linha de produção com essa cor dourada brilhante. Muitos ainda usam volante temporário estilo Cybertruck, pedais parafusados e contam com um supervisor de segurança que pode assumir nos testes. Diversas unidades tinham antenas Starlink nas tampas do porta-malas. Na primavera, drones flagraram de 50 a 60 Cybercabs prontos e unidades usadas em testes de colisão estacionadas fora da fábrica ao mesmo tempo. No fim de abril, a Tesla divulgou um vídeo dos Cybercabs prontos saindo sozinhos da linha de montagem, feito para a autonomia, Cybercab, em produção agora na Giga Texas. Um carro sem porta de carregamento que se move sozinho da linha de montagem até a base de carregamento representa uma frota autônoma, o objetivo deste modelo de negócios. Relatórios indicam que as metas de aumento de produção são de 1.000 unidades por semana até o meio deste ano, subindo para 5.000 por semana até o final do ano. O lado regulatório está resolvido, pois a Tesla projetou o Cybercab para se autocertificar conforme todos os padrões federais de segurança veicular.
Perguntaram se o limite federal de 2.500 unidades anuais para carros sem controles tradicionais vale para o Cybercab. Lars Moravi respondeu apenas não. Nada a nível federal limita o aumento da produção daqui em diante, só depende da velocidade da linha. Quando um funcionário pediu atualização sobre o Cybercab na reunião geral da Tesla em março de 2025, Elon respondeu: Cybercab é um design e um processo de fabricação revolucionários. Então ele disse: o design da linha do Cybercab não se parece com uma linha de fabricação de carros comum. Parece uma linha de eletrônicos de consumo de altíssima velocidade. Na verdade, a linha vai se mover tão rápido que as pessoas nem vão conseguir chegar perto dela. Acho que ela vai conseguir fazer um carro em menos de 5 segundos. Na reunião de acionistas em novembro, ele acrescentou ainda: então o resultado final é que acho que devemos conseguir alcançar, acredito, no final das contas, um tempo de ciclo inferior a 10 segundos, basicamente uma unidade a cada 10 segundos. Pode levar anos para chegar lá, mas teoricamente é possível alcançar um tempo de produção de 5 segundos. Uma linha nesse ritmo, operando 24H por dia, superaria em quase 3 vezes a produção total das 4 fábricas de veículos atuais da Tesla. Para comparação, a fábrica de carros mais rápida do mundo, já citada, leva de 6 a 7 vezes mais tempo por carro. Linhas de produção de celulares e laptops são mais rápidas que as de carros, pois os produtos são pequenos, leves e simples, facilitando o trabalho das máquinas do começo ao fim. O Cybercab, no entanto, foi projetado ao contrário, partindo exatamente dessa ideia. É o menor veículo da Tesla, sem pintura, sem portas para remover ou reinstalar, com menos peças e subconjuntos tão compactos que robôs poderão carregá-los. Elon também falou sobre o fato de que a tecnologia de fundição da Tesla precisa ficar mais rápida apenas para acompanhar essa linha, e que os custos acompanham a velocidade. Neste ponto, você nota que Elon disse várias frases, mas todas se encaixam em uma categoria parecida. De 5 a 10 segundos no fim, ele afirmou: acho que pelo menos 2 milhões de unidades por ano, talvez 4 milhões no fim. Então, vamos fazer as contas sobre o que isso significa para a Tesla como um todo. A capacidade instalada atual deles é de mais de 2,25 milhões de veículos por ano. Mesmo na menor estimativa de Elon, 2 milhões de Cybercabs significam um carro novo a cada 7,4 segundos, quase o dobro do ritmo mais otimista atual. Considerando 4 milhões, a Tesla produziria mais de 6,25 milhões de veículos por ano, divida os 31,5 milhões de segundos de um ano por esse número, e, em média, a Tesla produziria um carro novo a cada 5 segundos. Isso considera toda a frota apenas o volume total, com várias suposições envolvidas. Mas esse número chega a 5 segundos, e no fim, talvez o Cybercab também atinja 5 segundos. Tudo isso é bem insano, e o próprio Elon Musk já reduziu as expectativas sobre a velocidade desse processo. Quando surgiram novamente as afirmações sobre o tempo de ciclo em janeiro, ele disse: a velocidade do aumento da produção é inversamente proporcional ao número de peças e etapas novas. Ele acrescentou que por quase tudo no Cybercab e sua linha ser novo, a produção inicial seria agonizantemente lenta. Na última teleconferência de resultados, ele afirmou: a produção inicial do Cybercab e do Semi será lenta, mas depois crescerá de forma quase exponencial até o fim do ano. A apresentação da Tesla ainda classifica o Cybercab como produção piloto, sem capacidade definida, e alguns líderes do programa saíram nesta primavera, algo a se observar durante o aumento de produção. A linha existe e já fabrica carros, mas a versão que faz isso em 5 segundos ainda levará anos para ser produzida em escala. Como sempre com os prazos da Tesla, é preciso ceticismo. Agora tudo isso está acontecendo na Giga Texas, uma fábrica que só foi inaugurada em abril de 2022 e que hoje produz o Model X, a Cybertruck e o Cybercab. Tudo ocorre em uma fábrica com 10 milhões de pés quadrados de área em 1.500 hectares, já solicitando licenças para mais 5 milhões e 200 mil pés quadrados até o fim do ano. Xangai, mesmo com seus recordes, já está praticamente toda construída e quase não tem mais área disponível. Embora o Texas ofereça o espaço necessário para a expansão da Tesla, a fábrica já possui vários andares e áreas construídas ainda não utilizadas. A meta do Cybercab tornaria a Giga Texas a fábrica de carros mais produtiva do mundo, mesmo na menor estimativa, e a Tesla já disse que o restante da linha segue esse caminho. Na teleconferência do quarto trimestre, a Tesla afirmou que planeja fabricar mais Cybercabs do que todos os outros veículos somados. Na última chamada, Elon explicou o porquê. Cerca de 90% dos quilômetros rodados são com uma ou duas pessoas, e com o tempo você vai preferir que a maior parte da produção seja de Cybercab. Um Cybercab também é projetado para trabalhar, e a Tesla espera que cada um rode de 50 a 60 horas por semana na rede Robotaxi, enquanto, é claro, um carro de uso pessoal chega mais perto de 10 horas de uso.
Vale notar que as baterias também fazem parte dessa aposta. A Giga Texas agora produz em massa células 4680 com ânodo e cátodo feitos a seco, usando o processo de cátodo seco da Tesla pela primeira vez. O processo a seco forma os eletrodos em 3 passagens de rolo, substituindo até 10 do método úmido e eliminando os grandes fornos de secagem. Permite uma linha de baterias que ocupa até metade do espaço e mantém 90% da capacidade após 2.000 ciclos de carga. Mas Elon alertou que isso não vai cortar o custo das baterias pela metade, mas sim reduzir bastante o custo de produção do cátodo. Eles estão expandindo, mas ainda não estão em todos os produtos da Tesla. A integração vertical na Tesla vai além das células, já que agora a Tesla opera sua própria refinaria de lítio na costa do Golfo do Texas e produz material de cátodo no local nessa fábrica. Como baterias são o maior gargalo na produção de veículos, é ótimo que a Tesla cuide de tudo, do lítio bruto até a produção final do Cybercab. Outro ponto são as unidades de propulsão que a Tesla fabrica e precisa escalar. E então você tem todos os dados necessários para o FSD, que no final das contas alimenta o Cybercab porque ele é autônomo. As máquinas e materiais estão sendo ampliados, e o restante do plano da Tesla cobre a mão de obra, atualmente instalada onde a produção dos modelos S e X terminou. Após 14 anos, a Tesla encerrou a produção dos modelos S e X em maio, totalizando mais de 610 mil carros fabricados. Agora estes estão sendo substituídos. Citação: a linha de primeira geração, feita para 1 milhão de robôs ao ano, substituirá as linhas dos modelos S e X em Fremont. Também estamos preparando a Gigafactory Texas para a linha de segunda geração, que está sendo projetada para uma capacidade de produção anual de longo prazo de 10 milhões de robôs. As linhas de produção que lançaram o primeiro modelo S em 2012 estão sendo desmontadas agora para dar lugar ao Optimus, o robô humanoide da Tesla. Fremont produziu o modelo S, X, 3 Kiwi durante 14 anos com a Tesla e seu próximo grande produto será um robô. O Optimus em si evoluiu muito desde a pessoa dançando em uma roupa de licra no dia da IA em 2021. Um ano depois, a Tesla mostrou um protótipo rudimentar se arrastando pelo palco. A segunda geração, lançada no fim de 2023, ficou cerca de 10 kg mais leve, 30% mais rápida e ganhou sensores táteis nos dedos. Em 2024, robôs já separavam células de bateria e navegavam sozinhos na fábrica. O design da terceira geração, segundo Elon, é o primeiro voltado para a produção em massa. Os robôs usam os mesmos computadores e câmeras do FSD dos carros. Eles são treinados na mesma rede neural, aprendendo tarefas com dados de demonstração, sem programação de cada movimento. Por isso, o programa de robôs da Tesla avança mais rápido que o de muitas empresas. Segundo Elon Musk, o maior desafio de engenharia restante são as mãos, consideradas mais difíceis que o restante do robô. A versão 3 deve ser revelada no meio deste ano, e a Tesla mantém segredo porque concorrentes analisam detalhadamente cada lançamento e copiam o que podem. O objetivo principal do projeto é o formato humanoide, pois o mundo foi feito para humanos. Há maçanetas, escadas, pegadores de ferramentas, prateleiras e estações de montagem. Espaços de trabalho são feitos para pessoas, então um robô humanoide pode se adaptar sem exigir mudanças no ambiente. Eles também poderiam assumir trabalhos que muitos não querem, como tarefas repetitivas, monótonas e perigosas. A produção do Optimus em Fremont deve começar no final de julho ou agosto, e a Tesla opera uma linha piloto lá desde pelo menos novembro. Eles têm testado esses robôs em suas fábricas e escritórios e estão mirando um preço de $20 mil de custo de produção por robô em escala. Isso equivale à metade do preço do carro mais barato da Tesla para um trabalhador incansável. Eles certamente usarão isso para acelerar a produção futuramente. A Tesla faz várias previsões, incluindo a de Elon Musk de que robôs humanoides superarão os humanos em número. A empresa quer uma participação relevante em um mercado que, segundo ele, será de 1 bilhão de unidades por ano. Em Davos, em janeiro, ele afirmou que o Optimus faria tarefas simples em fábricas até o fim de 2026. Trabalhos industriais mais complexos em até 12 meses depois disso e vendas ao consumidor até o fim de 2027. A forma como ele coloca é que tudo isso leva a uma explosão na economia global que realmente não tem precedentes. Então, uma linha que se move rápido demais para que humanos possam ficar perto com segurança precisa de trabalhadores que não sejam humanos. E uma força de trabalho robótica funciona 24 horas por dia sem pausas, trocas de turno ou sono. O plano da Tesla se conclui aqui. Unidades Optimus atuando nas linhas de baterias, do Cybercab e futuramente nas linhas que produzem mais Optimus. Você tem robôs montando os robôs que fabricam os carros.
Isso é algo que pode tornar a produção ainda mais rápida do que aquela marca de 5 segundos, a menos que isso já seja o que Elon tem em mente. A realidade atual, porém, ainda está nos estágios iniciais. Em janeiro, Elon admitiu que nenhum robô Optimus realizava trabalho útil nas fábricas da Tesla, após uma meta anterior de cerca de 10 mil robôs produzidos em 2025. Ele explicou que prever o aumento de produção é quase impossível, pois o Optimus possui mais de 10 mil peças únicas em uma linha nova. Citação: avançará tão rápido quanto a peça mais lenta, azarada e burra das 10 mil. Nenhuma outra empresa planeja produzir 1 milhão, muito menos 10 milhões de robôs por ano. Mas já existem várias empresas com robôs humanoides trabalhando em turnos reais de fábrica, e a Tesla ainda não tem isso. O exemplo mais claro ficou em operação por quase um ano na fábrica da BMW em Spartanburg, Carolina do Sul. Um robô humanoide da Figure trabalhou turnos de 10 horas, de segunda a sexta, posicionando peças de chapa metálica na área de carroceria com precisão milimétrica dentro de um ciclo-alvo de 84 segundos. Em cerca de 11 meses, ele apoiou a produção de mais de 30 mil BMW X3, movimentou mais de 90 mil componentes de chapa metálica e registrou cerca de 1.250 horas de operação. A BMW considerou o projeto piloto um sucesso e analisa o novo robô da Figure para mais aplicações. Esse robô mais novo, o Figure 03, tem 1,73 metros de altura, pesa cerca de 60 kg, carrega sem fio e foi projetado desde o início para a produção em massa em fábrica dedicada. A Figure chama a Bot-Q, que tem uma capacidade de primeira geração de 12 mil robôs por ano. E onde o plano declarado da Figure é usar os próprios robôs para fabricar mais robôs. Nesta primavera, a Figure passou de construir um robô por dia para um por hora em menos de 120 dias, já entregando mais de 350 unidades todas rodando no Helix. Esse é o modelo de IA da Figure que controla o corpo do robô, dá visão aos comandos de voz. Eles também fizeram uma transmissão ao vivo pública, onde uma frota desses robôs separou mais de 33 mil pacotes sem uma única falha de robô. Embora, em uma disputa direta de 10 horas, um estagiário humano ainda tenha conseguido separar mais pacotes do que a frota. A Hyundai tem grandes planos aqui, e agora é dona da Boston Dynamics, após comprar participação majoritária em 2021, em acordo que avaliou a empresa em cerca de 1,1 bilhão de dólares. A Boston Dynamics é a empresa de robótica humanoide mais conhecida, famoso pelos vídeos de mortais e parkour que viraram manchete. O Atlas é o robô do futuro deles, feito para fábricas. A Hyundai anunciou uma nova fábrica para produzir 30 mil Atlas por ano até 2028 e planeja implantar dezenas de milhares em suas instalações. Robôs Atlas devem começar a operar na Metaplant da Hyundai, na Geórgia, até 2028. Lá, eles vão começar sequenciando e transportando peças com a montagem de componentes prevista para 2030. A Hyundai criou um centro na fábrica chamado de Fábrica de Dados, reunindo o maior conjunto de dados de habilidades de manufatura para humanoides do mundo. Ao mesmo tempo, há muitos outros fabricantes de automóveis analisando isso, e especialmente na China, existe muita concorrência por robôs humanoides e manufatura. Vamos juntar os planos anunciados pela Tesla e ver onde isso vai dar ao adicionar robôs humanoides. Tudo agora é especulação baseada nos próprios números deles. A linha Unboxed foi feita para, ao final, ter ciclo de 5 segundos. O objetivo do dia do investidor era aprimorar o processo e replicá-lo em fábricas globais. Elon também afirmou que a produção do Cybercab ocorrerá em várias fábricas. A Tesla não revelou onde será a segunda fábrica Unboxed, mas o projeto do México engavetado parece um candidato óbvio para voltar futuramente. O Optimus está sendo projetado para trabalhar em linhas que podem operar rápido demais para trabalhadores humanos, e foi feito para funcionar 24 horas por dia. A fábrica de robôs no Texas, como mencionamos, em capacidade máxima, fabrica um robô novo a cada 3 segundos. Operando 2 fábricas sem caixas nos volumes citados pela Tesla e mantendo a linha atual, a produção total atinge cerca de 10,5 milhões de veículos por ano. Isso é basicamente o que a Toyota, a maior montadora do mundo, produz hoje, mas a Tesla faria isso com poucas fábricas, todas elétricas, e uma força de trabalho autossuficiente. Se dividir os segundos do ano por essa produção, a Tesla poderia fabricar um carro a cada 3 segundos, com os robôs mantendo esse ritmo. Um carro a cada 3 segundos significa 20 por minuto e mais de 28 mil por dia, superando a produção anual inicial do Model S em Fremont em apenas um dia. Quando as linhas são operadas por robôs feitos nas próprias fábricas, a capacidade deixa de depender de contratações e cresce de forma composta, semelhante ao software. E você sabe que a Tesla adora pensar dessa forma, mas o que realmente vai decidir se tudo isso vai se concretizar é a mesma limitação que a Tesla mencionou para as fábricas de hoje, as células de bateria.
Por isso, expandir o processo de cátodo seco no Texas é tão importante quanto a velocidade de operação da linha. Você pode acelerar uma linha de produção, e talvez eles consigam ajustar isso, mas se não tiverem as peças necessárias, ou a bateria para realmente alimentar esses produtos, não adianta muita coisa. Se isso vai acontecer dentro do cronograma do Elon é outra questão, e a história indica que provavelmente não. A Cybertruck surgiu 4 anos após ser anunciada, destacando-se por trazer as maiores peças fundidas já usadas em um veículo. Os processos de fabricação da Tesla costumam atrasar, mas sempre acontecem. Isso ocorrerá de qualquer forma, pois toda a indústria segue esse caminho. Então espero que tudo corra bem e vamos ter que esperar para ver. Hoje parece que a Tesla é capaz de produzir um carro novo a cada 14 segundos, mas na prática eles estão em cerca de 19 segundos considerando todas as fábricas. Em breve podem reduzir esse tempo para 1/3 ou até 1/4. Durante anos, questionava-se se as inovações da Tesla seriam usadas nos carros ou em veículos totalmente autônomos. Então, o Cybercab se consolidou. A questão agora é esse aumento de produção. Será que ele cresce como aconteceu em Xangai ou vai rastejar pelo inferno da produção como o Model 3 em Fremont? Me diga o que você acha nos comentários abaixo. Enquanto isso, se você quiser ver um vídeo completo detalhando toda a jornada do Cybercab, desde a apresentação até a produção, você pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.